Olá, boa tarde a todos que nos acompanham na tarde desta quinta-feira. Eu sou a Cida Benete, assessora de cerimonial e protocolo aqui da Câmara, e estamos no ar com mais um programa do TV Câmara, e você nos acompanha pelo canal do YouTube ou pela nossa página do Facebook. Estamos aqui hoje para mais um bate-papo com o vereador Cícero Altreiter, do MDB, para falarmos sobre um projeto que tramita na Casa, o PLO 30 de 2023, que dispõe sobre a implantação do plano de carreiras, estabelece o quadro de cargos, vencimentos e funções públicas do município. Vereador Cícero, muito obrigado, mais uma vez estar conosco, é um prazer em recebê-lo. Boa tarde. Boa tarde, Cida. Boa tarde a todos que acompanham a TV Câmara. Eu que agradeço sempre a oportunidade de estar aqui nesse espaço, falando um pouco aí para a comunidade sobre os projetos, sobre o nosso trabalho que está se passando aqui pela Câmara. Muito bem. Então, para iniciar a nossa conversa, Cícero, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o projeto este que cria novos cargos de confiança na Prefeitura. Explique para a nossa audiência do que se trata realmente este projeto. Vamos lá então, Cida. Para deixar a comunidade a par do contexto geral, eu quero retornar um pouco a julho do ano passado. A gente tramitou já um projeto aqui na Câmara, instituindo novos cargos de confiança, né? Mais 30 CCs. E o que são os cargos de confiança, ou cargos comissionados, que se chamam? São cargos políticos, né? Em que não se passam por concurso, logicamente, e quem faz a admissão deles é o prefeito, no caso, o secretário solicita, mas quem dá o cargo é o prefeito, então são cargos estritamente políticos, certo? O que são então os cargos de confiança? São cargos de chefia. Eu quero voltar a julho do ano passado, porque chegou um projeto aqui na Câmara que foi muito debatido. Onde naquele momento se estipulou 30 novos cargos de confiança. Uma das justificativas nas reuniões daquele momento, em que o prefeito, secretários, né, e outros agentes do executivo estiveram aqui conosco defendendo o projeto naquele momento, no ano passado, anterior a julho, porque julho foi a aprovação, é que em algumas áreas específicas e pontuais havia uma necessidade sim desses cargos, que foram alguns cargos inclusive extintos da administração anterior e que não haviam sido ocupados. Se entendeu por bem, eu particularmente votei contrário, mas naquele momento se aprovou o projeto. E a justificativa então do secretário, prefeito, né, e alguns outros representantes ali do executivo dizia que estava se criando esses 30 cargos, mas que iriam ser ocupados 7 ou 8 cargos que era o necessário. Pois bem, voltando então a julho do ano passado, naquele momento, Gramado possuía 173 cargos de confiança. Daquele momento até o dia de hoje foram contratados mais 34. Aí a comunidade daqui a pouco, mas não foram aprovados 30? Sim, foram aprovados 30, mas tinham alguns cargos que ainda não tinham sido ocupados, né? Ainda estavam vagos. Então foram contratados, né? De julho do ano passado até esse momento, 34 cargos, onde se diziam que era necessário 7 ou 8. Agora, por nossa surpresa, então vieram os secretários, estiveram reunidos conosco, né? Trazendo as justificativas deles, né? Mas pleiteando mais 33 cargos. Aí, inclusive, há uma dúvida, né? Porque o projeto de lei não está muito claro, o IGAN, inclusive, que é o órgão que nos dá suporte a isso, né? Eu acho que uma falha de redação, alguns dizem que é 31, outros 33, a gente entende que é 33, 31, mas indiferente, tá? São mais 33 cargos de confiança. Mas os secretários municipais, que eles não são cargos de confiança, os secretários são agentes políticos, então não contam. No meu entender, e aí a gente vai pesquisar em outras cidades, né, na gestão pública de uma maneira geral, acho extremamente exacerbado esse número. É muito grande. Como eu falo, são cargos de chefias. Se forem aprovados esses cargos, e os secretários estiveram aqui dizendo que
precisam, que necessitam desses cargos e que eles vão contratar sim esses cargos, né? Gramado aí vai chegar a 263 cargos de confiança e secretários. Também é essa semana, sexta-feira, né, porque eu fui pelo portal de transparência, né, há uma informação aí que se contradiz um pouco, porque a secretária Juliana Fisch, numa entrevista ao Jornal de Gramado, inclusive disse que está sendo ocupado hoje 221 cargos de confiança. Então já não é 207, o número é maior um pouco, inclusive, do que os números que eu tinha e que eu levei em tribuna, que eu defendi na semana passada, na sessão que aconteceu descentralizada lá na Várzea Grande. Então pode ser maior, mas a grosso modo, tá? Os cargos de chefia, que são esses cargos comissionados, Gramado, que só os cargos CC são meramente chefia, eles são chefias. Em proporção ao número de funcionários públicos que Gramado tem hoje, que fica em torno de 1.400, entre 1.400 e 1.500, terá um chefe a cada 5 funcionários. Eu não posso concordar com isso, falei isso em sessão, defendi. Na atual situação econômica nossa, do privado, do investidor, de quem tem sua empresa privada, sabe o quanto é difícil a contratação de funcionários, quanto é difícil manter os funcionários. Então, como eu vou explicar para a comunidade, né, ou para o empresário aí fora, que Gramado, a prefeitura de Gramado tem um chefe para cada 5 funcionários? O número é demais, do meu ponto de vista, eu não posso concordar de maneira nenhuma. Gramado vive numa bolha, vive sim, Cida, graças a Deus, a gente passou o período pandemia, estamos no pós-pandemia, e eu defendia isso durante aquele período, em que Gramado daria um salto assim que as barreiras sanitárias e da vigilância sanitária fossem abertas, e foi o que aconteceu. Gramado foi muito procurado, o turista voltou em grande massa, os investimentos voltaram, a construção civil nunca esteve tão em alta em Gramado, e Gramado nunca arrecadou tanto, estamos batendo recordes de arrecadação. Hoje, o orçamento do município esse ano está estimado aí, vai entre 450 e 500 milhões. Né? Então é um orçamento muito grande, mas por termos esse orçamento, há justificativa para gastar isso em funcionalismo, em cargos de confiança, em cargos políticos. Não posso concordar, volto a dizer, eu tenho que dar satisfação para a comunidade, eu preciso dar satisfação para o empresário, que apesar de toda essa retomada da nossa economia, a gente sabe que ainda é uma época difícil. É difícil sim, a gente tem conversado com o pessoal na área de turismo, a gente vê uma movimentação muito grande na cidade, mas a gente sabe que a lotação não está aos mesmos números do ano passado, tanto em hotéis como nos restaurantes, né, a gastronomia. As empresas estão e precisam, sempre foi assim, o empresário sempre teve que levar muito equilibrado, a gente sabe que os tributos e todas as taxas, né, que são impostas ao empresariado para sobreviver uma empresa hoje, ele precisa ser muito enxuto. Então, como eu vou falar isso, né? Então, para um empresário, para alguém da área da hotelaria ou da gastronomia, né? Essa discrepância, não tem como explicar. Não é porque temos dinheiro, temos dinheiro, temos esse orçamento, volto a dizer, que no meu ponto de vista podemos inchar a máquina pública. Então, sou totalmente contra. Aí, Cida, fui buscar em outras cidades, né, alguma comparação a isso. Né? Por exemplo, Novo Hamburgo. Novo Hamburgo possui aproximadamente 4.200 funcionários efetivos, certo? Em Novo Hamburgo são 212 CCs. Volto a dizer o número de Gramado, aqui é 1.400 funcionários efetivos, para se passar esse projeto e forem contratados 263 CCs. Então, 1.400 funcionários para 263, onde Novo Hamburgo consegue, com 212, chefiar 4.200 funcionários efetivos. Há um erro de gestão, a gente sabe que Gramado é diferenciado, eu volto a dizer que o nosso produto, o nosso atendimento é diferenciado, mas, no meu ponto de vista, é um inchaço da máquina pública, assim, desnecessário. Não podemos concordar com isso.
Vou me alongando, Cida, eu sei que tem algumas perguntas, mas faz parte já todo do contexto e para não perder o raciocínio. Tá? Vamos aos valores e aos impactos, né, que tudo isso, demonta aí junto ao orçamento do município. Tá? Nesses 34 CCs aprovados, contratados do ano passado até esse ano, o impacto financeiro foi de mais de 3 milhões de salários. Nesses novos cargos comissionados que estão se criando, vão ser mais 2 milhões e 700 mil reais. Então, só o número de cargos comissionados que de julho do ano passado até esse ano querem contratar, vai dar aproximadamente um impacto financeiro de 6 milhões anuais. É muito dinheiro, Cida. A gente tem outras prioridades. A comunidade vem e nos briga e nos pede por outras prioridades. Né? Como eu vou explicar novamente agora, então, não ao empresário ou quem do ramo da gastronomia ou da hotelaria, mas para o contribuinte, de uma maneira geral, aquele cara que precisa de uma vaga em creche, né, na educação infantil e não consegue ter lá. Como eu posso dizer, pô, Gramado gastou do ano passado para cá 6 milhões a mais em contratação de cargos comissionados e não está conseguindo dar uma vaga numa creche, né, numa educação infantil para o seu filho. Outros problemas que a gente sabe que tem, e são problemas crônicos, eu não quero fazer demagogia aqui, não são problemas que são resolvidos dia para noite, mas problemas de mobilidade, de saneamento, de educação, de saúde. Muito se avançou, sim, se avançou, mas com esse dinheiro pode se avançar muito mais, né? Então não é porque está se avançando em algumas áreas que pode, então, volto a dizer, inchar a máquina pública, não há necessidade. Foi feita gestão até agora dessa maneira, foi aprovado já um projeto ano passado, volto a dizer que foram contratados mais 34, hoje, então, segundo a secretária Juliana Fisch, são 221 CCs. Eu tenho certeza absoluta que com esse número de CCs que hoje a Prefeitura Municipal comporta, né, ela consegue fazer a gestão dos seus funcionários públicos, consegue dar um bom atendimento para a comunidade de Gramado, e com esse dinheiro em que seria gasto em novas contratações, a gente pode investir em saúde, pode investir em mobilidade, pode investir em educação, pode investir em outras áreas prioritárias, né, que no meu ponto de vista, então, são primordiais, são muito mais importantes. Então, fazendo um aparato geral aí do que se fala esse projeto, do que comporta esse projeto, dos números, dos valores, seria isso, sim. Muito bem. Cícero, os secretários municipais, eles estiveram aqui na Câmara, né, recentemente. Então, qual seria a alternativa para atender essa demanda para essa criação? Sido em seguida, inclusive, nesse projeto, há uma proposta de, em seguida, haver um concurso público, né, onde mais funcionários, então, serão contratados através de qualificação, sim, porque tu presta, né, o concurso público, tu tem que demonstrar as tuas habilidades e a tua capacidade para se credenciar a esse emprego, sim. E aí, sim, a gente concorda, porque aí não é um emprego meramente político, é alguém de um cargo de carreira, alguém que estará cumprindo a sua função técnica. Então, em seguida, terá um concurso público. É o que eu digo, não há necessidade desse momento de inchar a máquina pública se há a perspectiva de se fazer esse concurso público agora em seguida. Então, ali sim vai então se peneirar, se achar pessoas qualificadas através das provas, né, através de todo esse processo, né, do qual comporta um concurso público, e aí sim chamar pessoas específicas para cada área. Né? Correto, né? Vereador, quais são os próximos passos do projeto aqui nesta casa? Como o seu gabinete está trabalhando na avaliação desse projeto? Bom, são 3 comissões, né, Cida? A primeira comissão é da qual eu faço parte, da Constituição, da Legislação, Constituição e Justiça, depois tem a comissão de orçamento e, por fim, a de mérito. Né? Na verdade, esse projeto ele nem chegou ainda na nossa comissão, que é a primeira, certo? Porque a Procuradoria, a Câmara em si recebe o projeto, a Procuradoria da Câmara examina, então tem o órgão que nos auxilia, que é o IGAM, né, que ele dá esse auxílio,
Quanto ao projeto, está em análise ainda o IGAM, é um projeto de 274 páginas, então é bem complexo. Saindo de lá, vem para a nossa comissão e a gente está trabalhando nisso. A gente quer buscar, sim, o entendimento, o bom senso, né? Logicamente que a minha comissão ali, ela trabalha a redação, Constituição e Justiça, se for constitucional, tranquilo, que é um outro ponto do qual eu vou buscar maiores informações. Na Constituição em si, não diz o número específico, tá, de quadro de comissionados, né, para o cargo de efetivos, tá, mas diz que precisa manter uma proporcionalidade. Tá? Então, alguns juízes, né, o Ministério Público entraram com algumas ações e outras prefeituras que, no ponto de vista deles, estavam excedendo o número, né, julgavam que 10% era o número ideal. Se fosse 10%, vamos dizer, Gramados seriam 140, né? Fosse que tem alguns que julgam 15%, outros 20%, né? 15% ficaria hoje o que a gente tem, 210, 212, que no meu ponto de vista, acho que é um equilíbrio. Quero deixar claro aqui também, então, para o pessoal que nos escuta, mas o Cícero foi um CC e eu fui na subprefeitura, como secretário adjunto à frente da subprefeitura, fui CC e eu não sou contrário a CCs. Eu quero deixar isso bem claro, porque às vezes eles distorcem em tribuna. É importante, distorcem, o pessoal vem falar mal de CC, mas foi CC. Fui CC, sim, né? E acho que muitos cargos, e praticamente quase todos hoje ocupados, desses 221, quase todos. Eu acho que alguns não precisariam estar sendo ocupados hoje já, nesses 221. Mas quase todos têm uma ocupação muito séria, sim, e necessária. Nós precisamos de CC para chefiar os setores, né? Então, deixando isso claro, fui CC, sim, fiz o meu trabalho, modéstia à parte, devidamente coerente, coeso, correto, né? Tentei dar o máximo de mim no período em que estive à frente da subprefeitura, né? E volto a dizer, então, não sou contrário aos CCs. O que eu sou contrário é o número excessivo de CCs, que é o que está acontecendo aqui. É um número excessivo. Nós trabalhamos na administração anterior entre 170 até 180. Hoje, então, já tem 221 e subindo esse número aí para 260, 270. Meu ponto de vista é um inchaço na máquina pública. Muito bem. O nosso programa ele está chegando ao final. Eu agradeço a presença do vereador conosco na tarde de hoje e deixo o último espaço, então, para as suas considerações finais. Muito obrigada, Cícero. Imagina, Cida. Eu que agradeço mais uma vez então, a oportunidade, né, desse projeto que está tramitando aqui na Câmara, que é polêmico, sim, e trazer esses esclarecimentos à comunidade. Eu já defendi isso em tribuna e agradeço por poder usar esse espaço, então, para mais uma vez deixar o meu ponto de vista, a minha opinião, e trazer os dados aqui para a comunidade estar ciente de o que e como a gente está trabalhando. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecemos você que esteve conosco e lembramos, nosso programa de terças a quintas-feiras às 17 horas, ele está no ar, pela página do Facebook, pelo canal do YouTube, e a gente teria o maior prazer em contar com vocês, a nossa audiência. Um muito obrigado a todos, um bom início de noite e até a semana que vem.